Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O assunto de hoje é a apneia. Pesquisa recente em uma instituição de São Paulo mostra que dos infartados, 85% deles eram portadores da apneia. Uma doença que ganhou corpo, tanto nas universidades como nos hospitais e profissionais da área, de 20 anos para cá. Uma doença antiga, mas avaliada recentemente por esses profissionais. Eu converso com o professor Francisco Veríssimo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador do Centro Integrado de Deformidades da Face, do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina, e com a psicóloga Cristiane Sá Meirelles, que é coordenadora, chefe do setor de psicologia dentro desta Casa 20, como é conhecida essa unidade no campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão. Professor Francisco Veríssimo, a apneia, eu disse, é uma doença recente. Quer dizer, não é recente, né? Ela é antiga, mas avaliada pelos profissionais recentemente. Bem conhecida recentemente, bem estudada recentemente. Sim, é verdade, a apneia do sono antes não se sabia muito sobre essa síndrome e agora nós temos um conhecimento bastante amplo do que ela é capaz de fazer, que foi uma das coisas que você citou. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, como também o acidente vascular cerebral, o AVC, podem ter como fundo, a base, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Bom, eu disse na abertura que segundo eu li vários textos, informam esse número, 85% nessa pesquisa de pessoas infartadas tinham apneia. O que é que causa a apneia para que a pessoa tenha um ataque cardíaco ou um AVC? Bom, a apneia do sono, ela produz uma síndrome metabólica também. Então, todo paciente portador da apneia do sono tem uma tendência natural a ter alterações metabólicas. Uma delas, por exemplo, é engordar, o que faz muito mal para o coração. Associado a isso, durante a noite, quando ele para de respirar, o oxigênio cai a níveis alarmantes. Ora, um coração sem oxigênio, num obeso, está muito próximo já do infarto, entende? Então, é por isso que essa população tem maior incidência de infarto do miocárdio. E o que fazer? Tratar a apneia do sono. Você não pode ficar à noite sem respirar. Você tem que respirar a noite toda como durante o dia. Você não pode passar uma noite de minuto em minuto parando de respirar, vamos supor, 1 minuto. Você vai acabar dessaturando o seu oxigênio e levando um monte de alterações no seu corpo, gravíssimas. Uma delas é a morte. Professor, existe algum exame que identifica fielmente, quer dizer, você tem apneia? Sim, a polissonografia. É um exame de noite toda que você deita no laboratório, dorme e é monitorado. É feito eletrocefalograma, eletrocardiograma, a passagem do ar pela boca, cintas que medem se a musculatura do tórax e do abdômen estão funcionando ou não. E com todas essas medidas nós sabemos exatamente se ele tem e quantificar, que nós quantificamos em indivíduos normais, daí portador da síndrome leve, moderado e grave. E aí, então, nós temos um mapa completo da situação em que aquele paciente se encontra. Esses despertares ao longo da noite, o paciente identifica? A maioria não. É imperceptível para o paciente. Talvez o companheiro ao lado perceba, esse sim, que está roncando, que está estrebuchando, que de repente está aquela barulheira e ele para, tem um período de silêncio e depois, subitamente, ele volta a respirar. Ele já está fazendo o diagnóstico, mas o companheiro ao seu lado, não o próprio paciente. Isso provoca distúrbio de comportamento? Essa oscilação no sono? Sim. O sono é constituído por fases. Você, quando deita numa cama, você vai se embalando até pegar no sono. E aí são fases em que o sono vai se aprofundando. Ele tem uma fase muito interessante chamada sono REM. Nessa fase do sono REM, é incrível, mas apesar do corpo estar totalmente relaxado, o seu cérebro está em atividade máxima.
Ele faz uma espécie de uma desfragmentação, como se faz em um computador. Ele pega todas as informações que você tem adquiridas durante o dia e vai pôr assim nos seus respectivos arquivos. E o que for repetido, ele deleta. Ou seja, você se organiza. Se você não faz o sono REM, você acorda com a cabeça bagunçada. Você não deletou o que era porcaria, não armazenou o que era importante, ou seja, uma confusão tremenda. Que aí então começa a primeira fase dessa síndrome do comportamento. Pessoa confusa, um pouco esquecida, isso vai se acentuando e pode levar a outras inúmeras alterações que são classificadas como psicológicas, ou psiquiátricas até, muitas vezes, que naturalmente que a Cris pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas depende do nível da gravidade dessa patologia, como eu falei. Esquecimento, uma irritabilidade, perda de humor, uma agressividade exagerada, dependendo do biotipo do sujeito, do que ele já tem interno. E pode evoluir para neuroses e outras coisas mais graves, mas produz uma série de alterações do comportamento. Bom, ao lado do professor Francisco Veríssimo, a psicóloga Cristiane Meirelles, que trabalha na Casa 20, que é o nome mais conhecido da unidade na Universidade de São Paulo, no campus da USP em Ribeirão Preto. Esses comportamentos que o professor acabou de citar, na sua experiência profissional, é comum nos portadores de apneia? É bastante comum, né? Como o professor falou, como o paciente não tem um sono adequado, satisfatório, que ele tenha todas as fases e possa ter a produção dos neurotransmissores e fazer o backup de memória, né? Então ele vem com queixa de dificuldade para se concentrar, de irritabilidade, oscilação de humor, um certo desânimo, né, porque vem associado ao cansaço. Como ele não tem o descanso que um sono adequado provocaria, ele tem um desânimo e aí ele às vezes até confunde esses sintomas com algum transtorno de humor. Né? Então, às vezes é comum um paciente chegar dizendo que está com irritabilidade, com perda de memória, com dificuldade para se concentrar, bastante desanimado, oscilando de humor e às vezes procurando alguma resposta na área do transtorno de humor. Né? Então, é importante a gente ter essa associação em equipe, né, para poder fazer um diagnóstico diferencial. O que é realmente por base de transtorno de humor ou alguma condição orgânica que está provocando aquilo. Então, o transtorno de humor, eu posso acrescentar a depressão. Sim, sim. Pode haver confusão na hora de diagnosticar a depressão, talvez química, não sei se eu posso dizer, utilizar esse fator, um fator químico que provoca a depressão, ser confundida com o que provoca a apneia? Pode ser confundida por esses sintomas que a gente está falando que são causados pela síndrome da apneia obstrutiva do sono. Né? O sono inadequado, que não tem o repouso necessário, pode ter esses sintomas que a gente está falando que são confundidos com sintomas da depressão, né? Que na psicologia hospitalar isso é muito importante, né? A gente estar trabalhando num hospital e trabalhar numa equipe, é importante que a gente possa pensar em quais são as causas orgânicas que podem estar associadas a isso. Né? Então, trabalhar numa equipe para que a gente possa estar encaminhando para um médico, né, um colega que possa estar fazendo esse diagnóstico diferencial. Será que tem alguma causa orgânica? Então, algumas condições orgânicas que provocam alterações emocionais. Né? Um hipotireoidismo, uma apneia do sono, um distúrbio eletrolítico, às vezes alguma medicação. Então, é importante a gente estar atento a isso, ter um mínimo de conhecimento, né, para estar atento e poder pedir uma parceria, pedir um encaminhamento, uma avaliação para um colega da área. Que tipo de, ou melhor, qual é o trabalho que uma psicóloga, no caso você faz na Casa 20, faz um atendimento a esses pacientes e outros tantos que procuram a Casa 20 para buscar uma solução para o problema? O Centro Integrado de Deformidades da Face, né, ele é composto por diversos profissionais, como o professor Francisco já falou, a psicóloga, a fono, o cirurgião buco-maxilo, o cirurgião crânio-facial, né, e o ortodontista. E o papel da psicóloga nessa equipe, eu procuro fazer avaliação de todos os pacientes que vão para a cirurgia. Né? A gente chegou nesse consenso de que seria importante uma avaliação de todos os pacientes que vão para a cirurgia, né, crânio-facial,
sejam elas por conta da apneia, mas tem outras cirurgias ortognáticas que não são para correção de apneia, então que não tem esses sintomas que a gente está citando, mas que vão fazer uma cirurgia na face, né? Por conta de a gente ver que tem associação, em muitos casos, uma alteração de autoimagem, uma alteração de autoestima, um prejuízo psicossocial. O paciente já vem com uma queixa estética importante que já alterou na personalidade, já alterou na autoestima, no comportamento social, afetivo desse paciente. Então é importante a gente fazer uma avaliação para ver qual que é a condição desse paciente, qual que é a história desse paciente, como que ele chegou até o serviço, quais são as expectativas que ele tem, se as expectativas são condizentes com o que está sendo proposto ou não, ou se ele tem uma expectativa que está exacerbada, que não vai ser suprida pela cirurgia em si de uma maneira concreta, o que a cirurgia vai promover, não é o que o paciente está esperando, né? E ver que recursos emocionais que ele tem para passar por todo o tratamento. Então, eu geralmente atendo o paciente quando ele inicia o tratamento e vou acompanhando ele durante todo o processo do pré-operatório e o pós-operatório também, né? Porque às vezes existem alguns distúrbios também, né, que é o distúrbio dismórfico corporal, por exemplo, que tem uma alteração de autoimagem. O que é isso? O distúrbio dismórfico corporal é um transtorno mental que a pessoa tem uma autoimagem alterada. Então, ela pode se ver, às vezes, mais gorda do que ela é, mais baixa do que ela é, ou com um nariz muito grande, ou com uma orelha muito grande. Mais bonito não se vê. É difícil. Né? O cérebro ainda ele não prega está, essa peça. Talvez até se veja, Marcos, mas ele não estaria ali no serviço procurando fazer uma cirurgia, se ele está tão satisfeito. Geralmente é porque ele está insatisfeito e quer buscar alguma melhora. Né? Então a gente tem que descartar isso, né, que a pessoa não tem essa alteração, porque senão é uma grande tragédia fazer a cirurgia, porque o paciente não tem recursos emocionais, o pós-operatório passa sendo muito difícil e a pessoa não vai ficar satisfeita, né, por conta da alteração da autoimagem. É incrível, a equipe inteira conseguiu sucesso, está todo mundo comemorando, que chegamos exatamente onde nós queríamos, e o paciente chega chorando, dizendo que ficou uma porcaria o serviço. Tem casos? Tem, e esses casos podem levar até um processo depois. Tem relatos de paciente, não, graças a Deus, não comigo. Eu já tive pacientes assim, mas eu vou te contar um relato que teve na literatura, de uma mulher que foi submetida a mais de 20 cirurgias plásticas e estava totalmente insatisfeita e processando os médicos porque não ficou bom. Nesse caso, ela tem um problema que ela acabou de dizer. Eu acabei de... Porque é um nome complicado. Distúrbio dismórfico corporal, transtorno dismórfico corporal. Né? A pessoa olha no espelho e vê outra pessoa. Uma magérrima, tipo manequim, essas meninas que não comem nada para ser manequim. Tem até um filminho na internet que andou rodando, ela olhando no espelho e vendo uma gorda. Uma imagem gorda. O paciente que tem transtorno alimentar, principalmente anorexia, geralmente tem um distúrbio de autoimagem. Não é exato, até seria um subtipo, né? Mas o dismórfico corporal, ele pode, por exemplo, ter uma alteração de oclusão, mas não tão exacerbada como ele está vendo. Então, ela está ali no serviço, porque, de fato, ela precisa de fazer uma cirurgia para consertar, para melhorar a oclusão. Então, vai ter uma melhora funcional, uma melhora estética, mas ela tem uma alteração da autoimagem que isso não vai ser satisfatório no pós-operatório. Você pode consertar aquela mordida, mas ela não vai ficar satisfeita. E eu tenho, inclusive, estudos recentes que mostram que esse tipo de distúrbio, né, eles acometem principalmente cirurgiões crâniofaciais, plásticos e dermatologistas. Um índice de 10% dos pacientes que vão no consultório de um plástico, de um dermatologista, de um crâniofacial para fazer uma cirurgia estética sofrem desse problema. Bom, certamente é tema para mais um programa. O assunto é amplo e interessante, né? Você descobrir como que o cérebro produz essa imagem distorcida, fora da realidade, que leva as pessoas a procurarem um profissional, talvez até fisicamente sem essa necessidade. E posso fazer uma complementação? Quando ela estava falando, eu estava pensando. O portador da apneia do sono, ele tem uma sonolência diurna, porque não dormiu à noite, então ele fica meio sonolento o dia todo. Aí ele pega um livro, uma matéria interessante para estudar. Lendo 2 linhas, já dorme. Aí acorda, tenta de novo ler,
e dorme. E se ele conseguir ficar acordado, jogando gelo no corpo, fazendo qualquer artifício assim, não consegue memorizar. Porque tem déficit de memória também. Porque tem déficit de memória. Você imagina como que uma pessoa dessa se sente mal com isso aí? E muitos atribuem isso à idade. Ah, doutor, eu já estou com 50 anos. 50 anos, filho? Você tem que estar a 1000. 50 anos, você não consegue ler uma folha de um livro? Você tem alguma coisa errada com você. Entendeu? Então, é uma perversão isso daí, né? Quer dizer, olha só que somatória de coisa. Sonolência, não consegue ler, se lê na marra, não consegue memorizar, e por sua vez isso, como uma bola de neve, vai diminuindo a capacidade de aprendizado, de adquirir novos conhecimentos, e vai desistindo porque está se sentindo, sou velho, já não rendo mais nada. E o quanto que isso interfere na autoestima, na sensação de autorrealização, autocapacidade. Você sente um lixo. Né? Então, a avaliação pré-operatória que a gente faz com o paciente não é só para descartar distúrbios, mas para ajudar o paciente também a se preparar para a cirurgia. Para entender. Porque um paciente que às vezes está já por conta do próprio insatisfação estética e funcional ou não, às vezes o paciente é ansioso, né? Ou está um pouco depressivo com a situação que está vivenciando no momento, né? Passar pela cirurgia em si já é um evento estressor, né? Então isso pode piorar no pós-operatório. Então é importante que a gente vá trabalhando essas questões que estão deixando o paciente ansioso ou mais depressivo, com baixa autoestima, que a gente possa estar trabalhando recursos de enfrentamento, né, estratégias de como lidar com conflitos, com problemas, para poder estar minimamente bem emocionalmente, com recursos emocionais para enfrentar a cirurgia, que é um evento estressor. E com o pé no chão, né? Porque tem paciente que acha que não vai adiantar muita coisa. E tem também aquele que acha que vai virar um príncipe encantado. Nenhum nem outro é verdadeiro. Cabe a ela. Às vezes tem associações que a gente fala de expectativas que não tem tanto a ver com a cirurgia em si. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que outras pessoas que trabalham nessa área, né, estética, vai ouvir. Mas, por exemplo, o paciente fala assim, eu não consigo arrumar emprego porque eu sou feio, então eu preciso fazer essa cirurgia para ficar com o nariz mais bonito para arrumar um emprego. Né? E vai fazer a cirurgia, pode ficar com o nariz bonitinho, mas não vai continuar sem emprego. Ou seja, às vezes as expectativas que se colocam na cirurgia. Né? Então, você precisa trabalhar, às vezes, mas como é que está a sua... Né, como que você vai para uma entrevista? Você precisa avaliar outras coisas, entendeu? Do paciente como um todo, né? Que às vezes ele acaba colocando algumas questões, né, depositando expectativas em determinadas situações, né, e deixa de trabalhar isso. Então, às vezes, não tem habilidades sociais, que não acha namorado. Não tem habilidades sociais, não tem uma autoestima boa. Não tem um bom relacionamento. Não tem um bom relacionamento. Não é por conta da classe 2 ou classe 3, do queixo para frente, do queixo para trás. Tem outras coisas envolvidas, né? E isso num bate-papo, numa conversa, num acompanhamento psicológico que a gente possa estar ajudando o paciente para que ele possa chegar na cirurgia minimamente equilibrado, com recursos de enfrentamento do evento estressor e poder aproveitar o que vem pela frente, né? Os benefícios que vêm pela frente. Tem gente que acha que o universo conspira contra ele, né? Tem. Tudo de ruim, porque eu sou assim, porque não sei o quê. Isso não é verdade. Esse é se sentir o centro do universo, né? Também. Bom, professor Cristiano, o assunto é amplo. Dá para viajar nesse aspecto comportamental de pessoas que procuram essa área, como outras também, né? E vamos marcar uma outra conversa sobre este assunto. Com prazer. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Cristiano, obrigado pela sua presença. Fica por aqui o programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.